Amém, igreja? Então é mais um jejum, né? É? Mais um jejum, que bênção, hein? É bênção. Já são 13 anos fazendo jejum. 2 por ano aí de 40 horas. É uma bênção, né? Se for juntar todos aí, quantas horas dá, né? É muito bom. Quando eu comecei na igreja, acho que eu estava com um pouquinho de tempo, a pessoa falava, tá chegando um jejum de 40 horas. Eu falei, quem? 40 horas? Aí eu pensei, mas vamos fazer igual Jesus? Ficar sem comer nada? Nada. E hoje, irmãos, pela bênção do Senhor, né? Hoje consigo fazer livremente, nunca fiquei de fora. Se eu não me engano, eu fiquei de fora de um, porque eu fiz uma cirurgia no nariz, mas todos os outros têm participado, têm colocado meu coração nisso, eu tenho me programado para estar aqui. Então isso é bênção para você. Você começa o ano já, obrigado, filho. As pessoas aí fora começam o ano depois que passa o carnaval, né? Nós somos diferentes. Nós viramos o ano na presença do Senhor e de fato os nossos trabalhos vêm começando, mas quando vem o jejum, parece que abre as portas do ano, né? O ano da bondade do Senhor. Glória a Deus. Amém. Hoje nós vamos ministrar algo, talvez vocês já tenham escutado em algum lugar, talvez para alguns já é uma palavra conhecida, mas é como se fosse um abrir de olhos, correto? Nós vamos falar aqui da diferença da posição e o estado. Diga, a posição e o estado. Mas posição de quê? E estado da onde? Será que Ismael vai falar do Amazonas, do Pará? Que estado é esse? Que posição que é essa? Será que é a posição à direita, da esquerda? Então vamos lá. Precisamos entender que há uma diferença entre a posição que você é em Deus. Começa por aí. Você tem uma posição em Deus. Só que isso independe do seu estado. Que estado é esse? Vários deles. Eu vou falar muitos deles aqui. Muitos tipos de estados, tipos de temperamentos, personalidades, caráter. Isso é um estado, correto? A posição que você tem em Deus, quem conquistou para você foi Jesus. Ele conquistou essa posição para você. Você pode fazer algo na sua vida, bom ou ruim, talvez essa posição não muda, porque é a posição que tem em Deus. Essa posição estabelecida em Deus é como Ele te vê, ou seja, Ele te vê justo e inculpável. Eu ministrei aqui há uns poucos dias sobre um Deus que Ele ama o ímpio, um Deus que justifica o ímpio. Irmãos, nós servimos a um Deus de amor, um Deus de paz, mas devemos reconhecer que essa posição, ela é somente pelo crer. Não tem como você andar todo errado e falar, pô, mas eu acho que Deus me ama. Se você não crê somente, você tem que crer, irmãos, porque se você crê, aí sim a coisa muda. Ô Mateus, vem aqui um pouquinho. Essa posição, irmãos, não é exemplo não. A posição, irmãos, ela é conquistada por Jesus
na cruz. E você não pode mudar, você não pode alterar, desde que você tenha conquistado ela pelo crer. Ou seja, se você abriu essa porta de entrada na sua vida, aí sim você se encaixa nisso. Amém? Então tem dia que você fica nervoso, tem dia que você está alegre, tem dia que você pode até falar: puxa, hoje quase que eu cometi uma besteira, hoje quase que eu caí, hoje quase eu briguei. Às vezes isso cai até para nós que somos líderes. Ah não, hoje eu não consigo fazer a célula, porque hoje eu briguei. Hoje eu avancei o sinal, hoje eu não posso falar de Deus. Isso, irmãos, é uma autocondenação. Isso não serve para você. Amém? Diga assim: isso não serve para mim. Imagina lá, pensa lá na vida de Paulo. Paulo foi o maior precursor do evangelho. Ele tinha um espinho na carne, e nem mesmo por isso ele deixou, ele não mudou. Beleza. Ele não mudou nada do que ele tinha que fazer em Deus, não mudou a posição que ele tinha em Deus. Esse espinho na carne não mudou quem ele era em Deus, irmãos. Imagina você está lá, você tem uma igreja lá de 1 milhão de pessoas, aí você acorda de manhã e você percebe que o seu espírito não está bem, você ficou nervoso com alguma coisa. Quando vai à noite, você fala lá para o seu presbitério, você fala para os seus líderes, fala: eu não vou pregar hoje porque eu estou mal, porque eu estou triste. Isso pode acontecer? Claro, porque ninguém é de ferro, ninguém é de aço. Mas Paulo, ele tinha um espinho na carne, e mesmo assim ele foi lá e fez o que fez. Imagina hoje, com as mídias que nós temos, meio de transportes, o que não faria Paulo? E ele completou a carreira, guardou a fé. A fé dele era imutável. Então nós estamos aqui trabalhando a sua posição em Deus. Uma vez que você esteja em Jesus, não crê, isso não altera. Tudo bem? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando o povo de Israel, eles estavam lá, andando, caminhando no deserto, eles entraram em uma terra. Essa terra era Moabe. E o rei lá, Balaque, ele ficou com muito medo desse povo, porque começou a aparecer as histórias lá. Eram muitas histórias que começou a aparecer sobre o povo de Deus. Tá vindo um Deus aí, que ele é poderoso. Tá vindo um povo aí numeroso, que o Deus dele tem uma coluna de fogo, destrói os inimigos. E ele ficou atemorizado. Sabe o que ele fez? Pediu para um profeta ir lá amaldiçoar esse povo. O nome do profeta, Balaão, como você já conhece. Vamos projetar aqui, Álvaro, Números 23, 20. Ele foi obrigado, irmãos, Balaão, a falar algumas verdades para esse rei. Olha o que ele diz: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, eu não posso revogar. O que quer dizer isso? Que ele não conseguiria revogar o que Deus abençoou. Então pode ser que você tenha escutado algumas mentiras do diabo na sua vida, talvez algumas maquinações do diabo, pessoas tentando derrubar, mas o povo de Israel, esse povo aqui de Deus, os filhos de Deus, não poderiam ser amaldiçoados, não poderia ser revogado
a bênção que Deus colocou na vida deles. É bênção ou não é? Sabe que Deus é esse? É o seu Deus. É o mesmo Deus que você serve. O Deus da coluna de fogo, que esse rei temeu. Então no verso 21, ele diz, né? No que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Ele não viu defeitos. Fala, como não? O povo lá, dos 40 anos, como não? Aquele povo lá, melindroso, fraco. Hã? Na posição de Deus, irmãos, Deus não vê iniquidade em você. Amém? Isso é bênção ou não é? Hã? Você serve a um Deus poderoso. E sabe por que Deus não viu iniquidade de Israel? Porque no meio daquele acampamento tinha um tabernáculo. Somente isso. E no seu coração habita o quê? O Espírito Santo. Você é esse tabernáculo. É de uma forma simples, irmãos, que você tem que entender. Muito simples. Que Deus habita em você. Você fala, como pode um Deus tão grande habitar no meu coração? Ele habita no seu interior por uma fé que Jesus Cristo veio trazer para nós. O entendimento foi Ele quem colocou para nós. Então, o Pai, Deus, Ele pode até disciplinar você, mas Ele é Pai. Vocês que são pais e mães, você não disciplina seu filho? Hã? Sim ou não? Disciplina. Você vai lá, dá uma chinelada, deixa uma varinha guardada lá. Hã? É o dia da disciplina, tá lá. Você ama o seu filho, porque você disciplina. Deus é a mesma coisa, irmãos. Agora, às vezes, as pessoas atribuem algumas adversidades da vida que está acontecendo para Deus. Fala, é um castigo de Deus aqui. Olha o que eu fiz. Deus está me castigando. Ah, mas o castigo para crente não vem a galope, vem a avião. Errei, agora estou pagando. Estou pagando lá 36 prestação lá. É Deus me castigando, irmãos. Dívida e mais dívidas. E agora, irmãos, casei e Deus está me castigando. É? Irmãos, Deus não castiga ninguém, não. O diabo te condena. O Espírito Santo, ele te conforta. Coloca a mão no seu coração. É? Sente seu coração pulsando aí. Sente, coloca a mão bem no coração mesmo. Está sentindo seu coração, né? Está vivo, né, irmão? Está sentindo o coração? Está aí? Olha lá. Esse pulsar aí, quem controla ele é Deus na sua vida. Sabia? O dia que ele permitir que ele pare, ele vai parar. Coração é um músculo. Ele trabalha nas suas reações também. Se você não cuidar bem dele, aí você vai falar que é castigo de Deus? Vamos lá. Aqui em Hebreus 19, 9. Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência. Esse primeiro é os nossos pais, correto? Os terrenos. Segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar a sua santidade. É verdade que toda correção parece de momento antes motivo de pesar e de alegria. Mais tarde, porém, granjeia os que por ela se exercitaram o melhor fruto de justiça e paz. Então, você que já é adulto, quando você se lembra de uma disciplina do seu pai, você fala, foi bênção. É ou não é? É ou não é? Foi bênção na minha vida. Se não fosse o meu pai, eu não seria o homem que eu sou hoje. Correção, disciplina, advertência, alerta, não vá por ali, não ande com aqueles, não faça isso, não coma isso. Irmãos, essa disciplina de um pai terreno é com amor. Imagine a do nosso Deus.
Imagine a disciplina de um Deus poderoso. Um pai, ele consegue enxergar até talvez o final da sua vida. E Deus que enxerga a eternidade na sua vida. Deus pode fazer 3 coisas quando você pede algo para Ele. Deus pode falar sim, Deus pode falar não, Deus pode falar espere um pouco. Pode falar 3 coisas para você. Talvez espere pouco para você, pela sua ansiedade há muito tempo. Talvez Deus não diz nada. Esse é o nosso Deus que nós conhecemos. E será que esse nosso estado que eu estou falando aqui, eu devo subjugar ele? Eu devo ignorar esse estado? Logicamente que não. Esse estado, irmãos, ele não muda a sua posição em Deus. Amém? Só que estão acordados, amém? Glória a Deus. Não muda. Agora, diante das pessoas, opa, aí começa a ficar meio estreito. Porque o seu estado, ele pode mudar o testemunho da sua vida em relação a outras pessoas. Você não pode sair por aí. O pastor ministrou ontem. Se você ligar porque as pessoas falam, é verdade. Você não pode sair ligando porque as pessoas falam. Mas tenha o critério. Você vai sair nu pela rua? As pessoas vão falar de você. Então há um critério. Agora, se você se converte lá, na sua comunidade lá, na sua família, e talvez algumas pessoas vão falar, olha lá, o que ele era e o que ele é, olha lá, tanto que ele fez, não sei o que, essas coisas você não pode nem ligar, né, irmãos? Venhamos e convenhamos. Mas um estado emocional, ele pode mudar muito. Isso chama, talvez, frutos do Espírito. Você tem os dons, mas falha lá nos frutos. Ele pode tirar a tua paz, a sua comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, esse estado. Então, já viu aqueles gráficos de exames de laboratório? Que fica assim, ó. Talvez você vive nos picos, né? Tem uma linha. Essa linha é mais ou menos onde você tem que andar próximo ali. Correto? Tem uma linha de referência. Mas se você fica, hoje eu estou 10, amanhã você está down, você está 0, aí você tem que começar a se autoavaliar. Existe tipo de autoavaliação. Existe avaliação que traz condenação. Existe avaliação que ela se transforma em uma autocrítica, e isso é benefício para você, porque você vai saber aonde vai trabalhar. Se você vai no psicólogo, o psicólogo vai perguntar o que você tem, como você está. Ele vai perguntar. Eu acho que ia ser complicado um psicólogo tratar de um mudo. Não sei, só se ele souber os sinais. Se ele não falar ou escrever, ele não vai saber. Correto? Ou seja, esses estados de avaliação, ele tem que ser feito por você, certo? Só que muitas das vezes, algumas pessoas vão fazer por você. Se as pessoas que te amam, se você sabe que elas te amam, e fizer uma avaliação sobre você, você tem que ser muito corajoso em perguntar. E a pessoa falar algo negativo seu, você vai fazer o que com elas? Você vai matar elas? Você vai deixar de falar com elas? Você tem que ser forte e falar, peraí, eu tenho que trabalhar nisso. Eu tenho que mudar aqui. Quando você vai lá para o seu líder. Líder abençoado meu. Discipulador abençoado. Eu preciso mudar em algo? Como está o meu caminhar? Preciso fazer alguma coisa? Por onde andar? Já tentou perguntar isso para alguém? Isso nós fazemos muito em empresa. É duro, irmãos. Receber críticas não é fácil. Não é fácil. Você tem que melhorar seu desempenho. Tem que trabalhar melhor. Falar mais. Falar menos. Sei lá. Mexer mesmo no celular. É uma autocrítica, irmãos. Agora, se você só escutar as pessoas que te avaliam negativamente, ou seja, as pessoas que não te amam de fato, aí começa você a cair
num caminho torto. Porque se as pessoas talvez vêm com invejas, vêm com ciúmes e te avaliam, e você escutar conselhos, para onde você acha que a pessoa vai querer te levar? O buraco. Ou seja, na multidão de conselheiros vamos lá, irmãos. Na multidão de conselheiros mais forte, sabedoria. Na multidão de conselheiros, não é de espevitadores, de fofoqueiros, correto? Quando você vai se abrir, se abra com alguém que você confia. Por isso que nós aconselhamos, abra-se com o seu líder, abra-se com o seu discipulador, com a sua líder, vai lá. Você tem o coração da pessoa? Fale com ele, fale com ela. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos lá em Lucas 21, 23. Lucas 21, 23. Glória a Deus. Lucas 21, 23. Olha só o que diz lá. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Então nós lemos aqui em Lucas, ai das grávidas, ai das que estiverem amamentando, né? Você já conhece esse período, certo? O que eu quero dizer com isso? Que uma criança no ventre de uma mulher endemoniada, drogada, não muda a posição da criança em relação a Deus. Se uma criança está lá, num ventre, e a mãe está endemoniada, está se batendo toda, ela está sofrendo, o estado da criança é ruim, o estado dela ali não é bom, mas a posição em Deus não muda, porque diz a Bíblia, ai das que estiverem amamentando, ai das que estiverem grávidas, porque no arrebatamento haverá muita tristeza, porque as crianças serão tomadas do ventre de sua mãe, porque a criança não tem nada a ver com a mãe nesse sentido. Então a posição da criança em relação a Deus, ela é a mesma. Deus enxerga ela como uma inocente, e Deus a leva para a glória. É fato isso, irmãos. Agora, quando já se é adolescente, jovem, aí tudo muda. Olha só que coisa sobrenatural, tudo muda. Porque filho de crente não é crente, não é cristão. Filho de cristão não é cristão. Filho de pastor não é pastor. A salvação, ela é individual, depende do crer. Porque veja bem, se um filho de cristão fala, não, meu pai e minha mãe oram por mim, eles são cristãos, então para mim está tudo bem, se eu vou, não vou, se eu creio, não creio. Não é, é diferente. É diferente de uma criança no ventre de uma mãe, porque quando passa a ter um entendimento, responsabilidades, decisões, começa aí então Deus a olhar diferente. Ou seja, nós temos que crer. Todos, irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Ficou claro esse exemplo? Em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, o seu estado emocional, suas fraquezas, ciúmes, às vezes ela quebra essa crença de que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pode pensar, mas é segundo o poder que está em você. Ou seja, essa graça, essa misericórdia, ela é para aqueles que creem somente. Muitos ditados tem por aí, um deles é: o sol nasce para todos, não é verdade? Aí vem um e colocou uma vírgula: a sombra é para poucos.
Talvez você faça parte desses que estão na sombra, porque você é um filho de Deus, porque você crê, porque você está aqui, dando a sua vida. É muito lindo isso, a gente ter um momento separado para Deus, 40 horas separados para o Senhor. Nós estamos falando na célula, aqui na última quinta-feira, de que há uma gama de pessoas que entende a graça e deixa ser usado por Deus. Ou seja, aí o pastor até colocou no finalzinho lá: seja bem-vindo aquele que veio para trabalhar na obra, seja bem-vindo. Aí o irmão ali, o Celso, falou lá no compartilhar: irmãos, vamos mudar a mentalidade do jejum, não é sacrifício, é privilégio. Falei, puxa, que bênção, privilégio de estar aqui, privilégio em ler a palavra, privilégio em poder fazer um jejum. Tem gente que não pode fazer jejum, tem gente que anda tão doente que não pode fazer um jejum, irmãos. É privilégio na sua vida você poder estar aqui, você poder escolher, entende? Você conseguiu escolher? Você entende isso? Que você não trocou o Senhor por causa de 20 reais, 10 reais. Ah, mas eu podia ganhar 10 reais ali, eu vou lá. Vocês trocaram isso. O que você tem mais de precioso na sua vida é o tempo. Sabia disso? Se você vende errado ou não, aí é uma questão de você saber avaliar o seu tempo. Quanto vale o seu tempo? Quando você trabalha, você vende o seu tempo. Se você pensar que o seu tempo pode ser favorecido para você, você não vende o seu tempo. Você trabalha em prol de si mesmo. Fala, vou trabalhar para mim mesmo, porque meu tempo é precioso. Porque o seu tempo lá é muito barato. Você não percebe que o seu tempo é barato? Lá fora? Hã? Você trabalha para as pessoas, é muito barato. Fala, meu Deus, se eu fosse me contratar, eu valeria muito mais. Olha quanto que eu ganho por hora. Ah não, minha hora é muito cara. É assim, irmãos. De vez em quando eu costumo fazer alguns, é muito raro fazer serviço esporádico fora, mas eu pego às vezes, porque aparece. Aí eu calcular quanto que eu ganho por hora e eu multiplico por 3 só 3, porque o meu descanso vale muito mais. Falar, se eu tiver que trabalhar na minha folga, é 3 vezes. Quer, se não quer, paciência. Você tem que avaliar bem o seu tempo, irmãos. É o que você está fazendo aqui hoje. Você avaliou bem o seu tempo e está fazendo uma oferta para o Senhor. Você está ofertando o seu tempo. Você pode pensar que você chegou aqui sem nada, né? Liso, sem um conto no bolso, mas você está ofertando o seu tempo para o Senhor aqui. Glória a Deus. É bênção demais. Provérbios 19, 2. Projeta aqui, meu filho. Não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com os seus pés erra o caminho. Agora Provérbio 29, 20. Vês um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo que para ele. A palavra aqui é precipitação. Então, um estado precipitado. Não esqueçam a posição e o estado. Um estado precipitado faz primeiro e depois pede para Deus abençoar. Se precipitar significa se lançar à frente, se jogar num penhasco, precipício. Ele se precipitou, ou seja, fez o que era para Deus fazer. Quando nós fazemos isso, nós bloqueamos, nós cancelamos talvez algumas bênçãos que são reservadas na sua vida. Nós já vimos isso na Bíblia acontecer. Deus, Ele coloca na sua vida um plano, e você vai lá e borra esse plano. Deus tem um projeto, e você apaga o projeto. Aí, o projeto não vai servir para você, se você se precipitar. Então como é que eu escuto a voz de Deus? Como que eu sei que Deus está falando, irmãos? Muito
o que eu tenho sentido em Deus é paz. Quando você faz algo e você sente paz. Se aquilo trouxe dúvida, contenda, malefícios para outras pessoas, você acha mesmo que esse é o plano de Deus? Você acha que Deus está nesse negócio? Claro que não. Porque Deus, Ele é bom. Deus é perfeito. Vamos lá na vida de José agora. Olha só. José, ele é um homem fabuloso. Muitas pessoas ficam assistindo a novela para ver como é que era a vida de José, né? Mas tem muitas coisas que nós ouvimos e vimos e não é real. Eu escutei de um pastor que ele foi ler um livro cristão, e nesse livro cristão estava dizendo que José era um grande planejador, um homem de visão. E depois esse pastor começou a procurar, falou: peraí, eu não encontrei essas referências de que José era planejador. Veja bem, José aos 17 anos, pelo estado emocional dos irmãos dele, ele cai em cativeiro. Ou seja, os ciúmes. Os irmãos tiveram ciúmes de José, prenderam, venderam, como um bicho, talvez nu, venderam ele. Quem dá mais? 500? Quem dá mais? 1000? Venderam José. Quem comprou? Potifar. Foi lá, para o palácio, comprou como escravo. Chegou lá, ele foi abençoado. Simplesmente ele tinha as chaves do palácio. Só que algo vai acontecer. Ele cai preso. Por uma falcatrua, por uma mentira, ele cai preso. Fica lá, mais ou menos 10 anos. Depois, irmãos, acontece uma reviravolta na vida dele. Ele interpreta alguns sonhos através da revelação de Deus. E Deus o coloca como governador de um país, aonde o povo de Israel, todo aquele povo que estava lá passando fome, entra no Egito. Irmãos, pensa bem. Você acha que José planejou ficar 10 anos preso? Você acha que José acordou e falou: bom, hoje eu tenho um plano. Eu vou provocar meus irmãos aqui, eles vão me prender, eles vão mentir para meu pai, falar que eu morri e eu vou ser vendido. Mas quando chegar alguém para me comprar, eu vou me fingir de doente. Chega alguém para comprar lá: tô doente. Começa a mancar, né? Uma mancada, hein, mano? Começa a mancar lá. Aí daqui a pouco, quando aparece lá o pessoal lá do imperador, do rei, do faraó, aí eu falo: aquilo ali, vou fazer que eu sou forte agora, formoso, né? O cara lava o rosto, fica, né, mostra os dentes, porque esse cara tinha que mostrar o dente, né? Falar: esse aqui é forte. Ele não fez nada disso. Ele não se programou, irmãos. Irmãos, olha só, irmãos. E Deus o abençoou. Ele não se programou. Olha só, ele foi fruto do estado emocional dos irmãos, aquela prisão. Mas não foi fácil a vida dele. Ele não se programa, mas o que não muda aqui é a posição que ele tem em Deus. O estado dele era de preso. Ficou lá, escravo. Mas a posição em Deus que não mudou. Você entende? Eu acho que ele somente creu. Isso que ele fez. Já aconteceu algo na minha vida de eu não pedir, não calcular, e o negócio apareceu. Foi: puxa, então, amém, glória a Deus. Bênção. As bênçãos, elas vêm. Elas vêm para todos. Eu creio que já aconteceu na sua vida também. Mas não estou falando de um presentinho assim sei lá, aqueles presentinhos de 10 reais. Estou falando de coisas boas na sua vida, sabe? Deus, Ele é muito perfeito. Olha só em Gênesis 39, 2. E o Senhor estava com José, e ele foi homem próspero,
estava na casa de seu senhor egípcio. Irmãos, ele foi o homem próspero. Fecha seus olhos aí, um pouquinho. Imagina a prosperidade na sua vida. O que é prosperidade? Onde ela está? Qual o tamanho? Qual o valor? Qual a dimensão dela? Irmãos, pode abrir os olhos. Deus quer fazer muito mais do que você pensou aí, segundo o poder que opera em você. É simples, irmãos, é crer. É você jogar sua flecha, manter o seu alvo e caminhar. Caminhe para o alvo, irmãos. Eu quero que vocês falem algo comigo aqui. Vamos lá, vamos profetizar algo, todos, amém? Fala assim, ó: meu Deus, independentemente do meu estado, a minha posição não muda. Amém. Você tem que entender isso. E se eu errar, agora eu não consigo, e se eu falhar? Irmãos, mais uma vez, você fala, lá vem Ismael de novo com a graça. É de graça, irmãos. Não é abertura para você sair e fazer coisa errada por aí. Mas pensa bem, Deus, ele é poderoso. Ele já perdoou seus pecados, até pelos que você vai fazer. Você fala, esse é nosso Deus mesmo, não é, seu Cícero? Pensa bem, você nem praticou os pecados ainda, e Deus já te perdoou. Mas não é abertura para você sair pecando. Esses pecados pode ser que tira você dessa bênção, tira você do foco. Então voltamos aqui para o estado. Eu fiz aqui algumas classificações, tipos de estado. Eu tenho a atenção de vocês? Amém? Olha só. Estados de autoavaliação negativa. É aquele que você olha para você e você se sente um zero à esquerda, um nada, zero, 0,00 negativo ainda. Autoavaliação negativa. Culpa, rancor, solidão, tristeza, sentimento de incapacidade. Esses são o tipo de estado que vai tirar você da presença do Senhor. A sua posição não vai mudar, mas você vai perder as bênçãos. Você vai perder o seu rumo, irmãos. Vai perder o foco. Estado de exaltação própria. Orgulho, inveja, ciúmes, ódio, acepção de pessoas, preconceito, aspereza, brutalidade, ambição, avareza, cegueira, desrespeito, falsidade, infiel, ingratidão, desejos carnais, sensualidade, vaidade, melindre. Ó céus, ó vida. Exaltação própria, irmãos. Tudo que está aqui no centro do seu umbigo, o seu ego, tudo que a sua alma ainda não foi curada. Nós devemos ir além disso, irmãos. A águia, ela é um animal fabuloso. Ela voa sobre a tempestade. Quando está se formando a tempestade e forma aquelas nuvens que você não enxerga o céu azul, ela fura, ela bloqueia e voa por cima delas. Ela vê a tempestade por cima. Outro atributo da águia, a visão. Lá de cima ela consegue enxergar um animal pequenininho. E ela vem. Se eu não vou acertar, não vou falar quantos. Se você souber, você me fala. Mas é veloz como um carro, a velocidade da águia quando ela está descendo, quando busca a sua presa. É muito rápido, porque ela teve a visão. 30, 300, aí ó, 300 km por hora. Pensa, é uma Ferrari. Visão de águia, irmãos. Agora,
estados que parecem doença. Você fala, como assim? Olha só, parece doença, mas é um estado da pessoa. Depressão, pânico, medo, mágoa, síndromes, crise existencial, desmotivado, sem alvos, se sente só, pressões da vida, escola, trabalho, vida conjugal, amigos, questões quanto à sua aparência, vergonha ou timidez, sem energia, sem coragem, lamentação, ansiedade, desgosto, não se sente aceito, inferioridade, preguiça, mau agouro. Tudo que falam para vocês, falam, não vai dar certo. Irmão, faz isso, não vai dar certo. Irmãos, olha o que eu tenho, olha o que eu estou fazendo, não vai dar certo. Ih, sem chance. Parece doença, mas é um tipo de estado. Negativas quanto ao reino de Deus, dúvidas aos caminhos de Deus, despreza a palavra de Deus, despreza o chamado, desmotivado, sem alvos, vergonha ou timidez do que Deus colocou em você. Deus te salva e você fica com vergonha, sem energia, sem coragem, libertinagem, rebelde, insubmissão, derrota. Fala, puxa, não aguento mais. Quanta coisa, irmãos. Quantos tipos de estados? Você acha que eu listei todos aqui? Tem muitos mais. Muitos e muitos outros. Agora, chega de tristeza. Olha só. Agora, estados que atraem a presença do Senhor. Hã? Fala, de novo, Sara. Amém. Que afirma a sua posição. Chega de derrota. Chega de tristeza. Chega de dor, chega de agonia. Chega de milindre. Olha só. O que traz o Senhor, né? A presença dEle. E o que afirma a sua posição. Arrependimento. Vamos ler junto? Eu falo e vocês repetem. Amém? Vamos lá. Arrependimento. Fé. Perdão. Amor. Bondade. Bom humor. Dá um sorriso pro seu irmão aí. Dá um sorriso para ele. Olha para outro, dá outro sorriso agora. Aê. Bom ânimo, irmãos. Ânimo. Você está animado com o jejum? Glória a Deus. Está com fome? Ânimo. Alegria. Exaltação. Vigor. Calma. Calma, irmãos. Você é muito calmo. Você é calmo, amém? Você é calmo. Você é calmo. Calminho, calma, calma. Calma, irmãos, calma. Bate o nome do seu irmão e fala, calma, irmão. Calma. Fala, eu estou aqui, fala. Fala, eu estou aqui. Calma. Domínio próprio. Essa é boa, hein? Ó. Padrão de um cristão verdadeiro. Domínio próprio. Afetividade. Caridade. Compaixão. Educado. Educação. Bom dia. Com licença. Por favor. Educado é uma bênção, né? Honestidade. Você é honesto, irmãos? Honestidade é uma graça também. Honra. Honrar as pessoas que te cercam, do mais alto ao mais baixo, está do seu lado. Serenidade. Lealdade. Otimismo. Sabedoria. Essa é bênção, hein? Sabedoria, irmãos. A sabedoria, ela vem antes da criatividade. Antes eu ficava pedindo para Deus me dá criatividade, preciso de criatividade. Porque eu trabalho com criação, preciso toda hora ficar criando. Falei, Deus me dá criatividade. Só que eu falei, vai que tonto que eu sou. Eu tenho que pedir sabedoria. Ô Rebeca, caramba, você nem me avisou. Se eu tiver sabedoria, aí sim eu vou ter criatividade. O que Salomão pediu para Deus? Foi dinheiro? Sabedoria para vocês. Amém? Aos jovens, às crianças.
sabedoria. Você vai ser sábio nessa terra. Alguém vem com uma dúvida, opa, é assim que faz. Você tem lá um problema, você consegue resolver, mas a sabedoria que vem do alto. Já ouviram falar de palavra de conhecimento? É bênção ou não é? Paz. A paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz que o servo bom e fiel coloca a cabeça no travesseiro, deita aí, dorme. Se você estiver agonizando, preocupado, você não vai dormir, vai? Se você tiver as suas preocupações em Deus, servo bom e fiel que você é. Pelo simples fato de você colocar suas preocupações em Deus, servo bom e fiel, você vai dormir em paz. Mais um, olha lá, temor a Deus, ser um cristão temente a Deus, e amor pela obra. Amor por isso aqui, irmãos. Não importa se o prédio falta pintura, se falta talvez instrumentos, se falta talvez, sei lá, todo mundo aqui ser vestido igual, né? Camisetas e batas, não sei, né? Pessoa todo mundo entrando aqui de camiseta igual, você fala, nossa, a igreja lá do outro lado, todo mundo fica igualzinho lá, aqui na Aventura atrapalhado. Irmãos, não é isso que vai fazer a diferença, não é, irmãos. A posição da bênção não é o culto, não é a célula, é Jesus. Isso que nós devemos entender. Então agora, nós passamos a entender que o Estado, ele não muda a sua posição. Só que o Estado, ele interfere, talvez, de algumas coisas que você pode se obter nessa terra. Porque é promessa de Deus, que você comerá o melhor desta terra. O que você acha que é melhor dessa terra? Você acha que é iate? Você acha que é um navio? Você acha que é um carro? Você acha que é, sei lá, a batata doce que você planta lá? A batata doce é boa. Agora uma batata doce quentinha. E frita então, é bom? Com sal? Só para aguçar um pouquinho, irmãos. Amanhã a gente vai na churrascaria mesmo. Irmãos, o seu estado, ele não pode interferir na sua vida. A sua posição em Deus, ela não muda. Seja alegre por isso. Fica firme, irmãos, na posição do Senhor. Porque é crendo que você permanece nessa posição. Se você acha que tal pessoa não está aqui, você fala, puxa, aquela pessoa poderia estar escutando isso. Irmãos, você não pode fazer muita coisa. Porque às vezes, a posição, ela é para você pegar ela agora. É como uma onda às vezes, sabe? Você está na praia, o surfista fica olhando a melhor onda. Se ele perder aquela, talvez as outras não venham mais da mesma forma. O Espírito Santo é a mesma coisa. O jejum é a mesma coisa, é uma onda. Talvez ela não venha da mesma forma depois. E Deus separa momentos para nós. Esse momento é só seu. Que você restabelece agora a posição. Tudo que eu falei aqui, essas coisas ruins aqui, irmãos, isso acontece. Isso tem em nossas vidas, mas ela não pode ser a prioridade. Ela não pode ser a força maior na sua vida. Ela não pode ser algo que talvez domine a sua vida. Tem um exemplo legal que eu gosto de fazer com a mão, né? Então, pensa bem, você está lá, você coloca 5 prioridades. Você coloca lá, talvez ter uma casa, estudos, casar, coloca lá, sei lá, liderar uma célula, e você coloca Deus por último. Tá lá, você soa, você não dorme, você só busca aquilo. Você trabalha em 3 empregos para guardar dinheiro, para comprar talvez uma moto, não sei, um exemplo. Aí você não consegue. E o segundo item você não consegue. Aí você não vai conseguindo. Aí, irmãos, você vai acabar colocando a culpa em Deus.
Se você virar essa chave e colocar Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão vir, vão ser acrescentadas. Porque se você não tiver as outras coisas, você está em Deus, você tem Deus, Ele te supre, Ele te sustenta, Ele te alimenta, Ele te alegra, Ele te dá paz, Ele te dá conforto, Ele tem harmonia com você, Ele tem comunhão, Ele tem compaixão na sua vida. Mas Ele tem que ter 100% da sua vida. Quem aqui tem 100% da vida em Jesus? Quem aqui? Levanta a mão. Fala assim: eu tenho a minha vida em Jesus. A minha posição não muda, porque eu sou filho de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vocês podem ficar de pé? Vocês estão meio sonolentos. Vem cá, meu filho. Cá, Mateus. Aleluia, irmãos. É fato que você tem colocado aqui, nesse jejum, as tuas vontades, os teus anseios. Se você não fez ainda, começa agora. O jejum, irmãos, ele purifica o seu corpo, de uma certa forma, que você fica sem comer, então tem outros nutrientes aí, sendo liberados, né, Cristian? Não é verdade? Não é bom? Cristian é meu mestre. Se tiver alguma dúvida aí, fisiológica, pergunta para ele, que manja. Olha só, o jejum, ele é uma luta do espírito e a carne. O espírito milita contra a carne. Você venceu até aqui a sua carne. O seu espírito venceu a carne. Isso é muito bom, diga, isso é muito bom. Eu nem percebi que eu venci, fala, eu nem percebi. Você venceu. Se você só deixar de comer, é regime. Se você deixa de comer, fala, não, agora eu vou jejuar e orar, aí é um jejum. Só que se você não colocou ainda os seus alvos, coloque agora. Começa o ano lá, nós escrevemos os alvos, lembra deles aí. Fala, vou lembrar dos meus alvos. Eu estou lembrando dos meus alvos aqui. Você está lembrando dos seus? Você escreveu na virada? Lembra deles, porque jejum é isso, é conquista. Você está passando por uma batalha para receber a vitória. É fato, irmãos, que nós precisamos entender um privilégio. Esse é um privilégio. É como se você tivesse uma carta branca, um cheque em branco de Deus assinado. Está aí na sua mão esse cheque. Basta você escrever a quantia, irmãos. Basta você escrever o que você quer em Deus. Basta você pensar no coração, fala, eu sei. Eu sei o que eu quero. Agora eu sei. Vem cá, Mateus, vem. Juan, vem, pode vir. Cá, Rebeca. É fato de que Deus, Ele vai trabalhar muito na sua vida ainda. Neste ano, é o ano da bondade de Deus. Este ano, há conquistas a serem feitas, há vitórias a serem restabelecidas. E o que você está escrevendo aí? Quais são os seus alvos nesse jejum? Para a sua célula, para o seu ministério? Quais são? No seu trabalho? Para a sua família, quais são os seus alvos? Você vai pensar no seu estado, talvez, que você tinha antes dessa ministração? Ou você vai pensar que agora você tem um novo rumo, uma nova visão? Feche seus olhos. Eu quero que de uma certa forma você pense aí nesses alvos. Vai pensando nesses alvos aí, que você está priorizando nesse jejum. O que você está priorizando nesse jejum?
na sua vida, ela é bênção. Começa a cercar agora. Começa a pedir para Deus: Deus, como eu faço? Pergunta para Deus: como eu faço para obter? Qual o caminho seguir? Para a direita? Para a esquerda? O que fazer? Para onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Vai, irmãos, vai trazendo do seu interior. Vai visualizando. Quero que você visualize de fato essas bênçãos conquistadas agora. Imagine a alegria da bênção conquistada. É como um filho que foi embora e você enxerga ele voltando. Enxerga aí, irmãos. Traz o seu interior. Traz o seu interior. Começa a trazer. Começa a gerar. Começa a gerar. Vai gerando aí. Vai gerando, irmãos. Vai gerando. Vai gerando. Começa gerando, irmãos. Deus quer fazer muito mais, irmãos. Ele tem grandes planos. Uma capa e um pouco de vinho. Isso, irmãos. Vai mentalizando. Vai mentalizando, irmãos. Pois um anel. Agora eu quero que você ore. Já viu o que é que Deus vai colocar na sua mão? Agora eu quero que você ore. Agora eu quero que você busque isso. Como se fosse a única coisa que importasse. É você buscar em Deus. Começa agora a cercar. Começa a trazer palavras do seu interior. Começa a colocar agora para o exterior. Começa a exteriorar isso agora. Começa a colocar para fora, irmãos. Em nome de Jesus. Vai, irmãos. Começa a falar. Começa a declarar. Me despedi dos meus pais. Oh, Ramás. Começa a galgar agora. Vai galgando. Sim, Deus. Sim, Deus. Afundei meus barcos no lugar. Oh, Deus. Sim, Jesus. Qual é o seu estado agora? Me despedi dos meus pais. Despede agora a nova vida. Queimei minhas A antiga vida já passou. Libera agora um brado de alegria. Começa a clamar. Começa a clamar a Ele. Entre nesse estado de alegria. Pra onde eu irei? Oh, você só tem um caminho. Não tenho pra onde voltar. Você só tem um foco. Tenho você. Ele vai colocar nas suas mãos. Palavras de vida eterna. Oh, Jesus. Pra onde eu irei? Aleluia. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Oh, Deus. Palavras de vida Sim, Deus. eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Amém. Eu quero que você venha à frente agora, todos. Todos nós, venhamos à frente. Oh, Jesus. Sim, Deus. O caminho já está aberto. Oh, oh, Deus. Cheio. Oh,
Dê a mão pro seu irmão. Procure alguém, não fique só. Não fique só. Amém. Pergunta pro seu irmão aí, pergunta. Fala, irmão, o que você quer em Deus nesse jejum? Pergunta. Se você não quiser falar, não fala. Mas se puder falar, fala. O que você quer em Deus? E nós oraremos. E você, quando orar, irmãos, ore como se fosse para você. Ore como se fosse para você. Vamos orar. Ore, 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 ore. Ore cantera la 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 malae, shere cantera la 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 malae. Ore cantera la 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 malae, shere cantera la 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 mas. Shere cantera la 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 malae. Ore cantera la 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 mas. Shere cantera la 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 mas. Shere cantera la 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 malae. Shere cantera la la mas. Shere cantera la la mas. Oh! Abençoe o seu irmão. Profetize bênção na vida dele. Fale no ouvido dele, para que ele escute. Fale no ouvido. Oh, aquilo que você está pedindo para Deus, Deus há de fazer. Oh, para onde eu irei? Fogo do Espírito Santo de Deus, a graça, a glória e a misericórdia. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Aleluias! Deus! Deus! Aleluias, Deus! Aleluias! Graça! 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 Oh! Oh! Minha posição em Deus é de filho! Aleluias, Deus! Oh! Minha posição não muda! Eu sou filho amado, em quem o Senhor compraz. Você é o filho amado, na qual Deus compraz. Seja um com Ele, seja um com Deus. Oh, quanta alegria no nosso meio, quanta satisfação, quanto amor. Nós amamos a Tua presença, Jesus. Nós amamos. É como a sarça que queima e não se consome. Aleluias, Deus. Nós te agradecemos. Palmas para o Senhor Jesus, amém. Aleluias. Olha para o seu irmão aí. Fala para ele: o seu estado não muda sua posição. O seu estado não muda a posição que eu tenho em você. Eu amo a sua vida do jeito que você é,
Desse jeitinho. Desse jeito. Eu te amo assim mesmo. Desse jeito. É assim, irmãos. Glória a Deus. Desse jeito. Eu te amo mesmo assim. Eu te amo mesmo assim, viu? Te amo vocês dois também. Amém? Glória a Deus. Aleluia.